Dando continuidade à segunda aula da história dos Estados Unidos, agora tratando sobre a Constituição, já fizemos um primeiro vídeo falando de um contexto geral que levou à elaboração da Constituição dos Estados Unidos e agora vamos entrar na análise específica de mais um texto que trata das perspectivas históricas em torno do documento constitucional norte-americano. Esta é, portanto, a nossa quarta videoaula do curso de História dos Estados Unidos. Não sei se vocês já perceberam, mas a relação que os norte-americanos possuem com os pais fundadores, ela não é apenas de reverência ao passado. Segundo o historiador Gordon Wood, especialista no assunto da Revolução Americana, a ausência de um elemento étnico que traga uma identidade autoevidente aos americanos faz com que eles tenham que buscar nos valores da independência um sentido de união. Por conta disso, o Gordon Wood vai fazer a seguinte afirmação: nenhuma outra nação venera os personagens históricos de seu passado, especialmente aqueles que viveram há 2 séculos, da maneira que nós americanos fazemos. Nós queremos saber o que Thomas Jefferson teria pensado sobre as ações afirmativas ou Washington sobre a invasão ao Iraque. Parece que nós americanos temos uma necessidade especial com relação a essas figuras históricas autênticas aqui e agora. Essa quase obsessão pelos pais fundadores faz com que exista até mesmo livros escritos a respeito da influência de Thomas Jefferson para a difusão do crème brûlée em seu país. Talvez essa conexão umbilical com o passado, como uma espécie de espelho para o presente, encontre respostas também na análise do texto do David Richards, intitulado A Intenção dos Fundadores e a Interpretação Constitucional, que se encontra no livro já clássico América em Teoria. Sua análise se volta para o entendimento da Constituição dentro de dimensões históricas. Enquanto um documento atemporal, é como se as letras escritas pelos pais fundadores continuassem sendo redigidas pelos americanos ainda nos dias de hoje. Porém, essa é apenas uma das múltiplas dimensões históricas que a leitura sobre a Constituição pode ter. E é justamente sobre isso que aborda David Richards em seu já antigo texto. Mas, afinal de contas, o que traz esse texto do David Richards que merece a nossa leitura até hoje? Bom, ele inicia seu texto falando justamente sobre esse orgulho que os americanos possuem de ter a Constituição mais antiga do mundo e da ideia de que ela nasceu de um consenso, a mais perfeita união. O que não é bem verdade. Nós sabemos que houve dissidentes a respeito da Constituição, como nós vimos no vídeo passado, por exemplo, os antifederalistas, mas até mesmo quem não participou do processo de elaboração foi contrário à Constituição em alguns pontos, como por exemplo, Thomas Jefferson. Jefferson não gostava da ideia de a Constituição se configurar como um documento perpétuo. Jefferson defendia que as constituições deveriam ser feitas a cada 20 anos para que nenhuma geração tivesse que seguir segundo as leis estabelecidas pela geração anterior. Porém, diferente do que Jefferson queria, a Constituição se tornou perpétua. Está aí desde então até os dias de hoje. De qualquer maneira, o fato de ser a mesma Constituição desde então leva a uma necessidade um tanto quanto desafiadora de tentar entender o que os pais fundadores estavam pensando quando elaboraram a Constituição, assim como a necessidade de que toda reforma à Constituição deva seguir esses princípios balizadores estabelecidos pelos pais fundadores. Justamente por isso existe um exercício de interpretação da Constituição que tem uma dimensão histórica, mas que diz respeito não apenas aos historiadores, como também ao campo do direito. Afinal de contas, as legislações, as jurisprudências e os entendimentos de novas leis relativos a novas necessidades da sociedade americana devem partir deste documento constitucional que, naquela época, tinha uma intenção. De olho nessa problemática, é esse o objetivo do texto, do ensaio do Richards. Compreender por que a busca pela intenção dos pais fundadores desempenha uma influência até os dias de hoje na interpretação da Constituição. Como eu mencionei,
Essa interpretação da Constituição guarda em si uma dimensão histórica, uma vez que desvendar o que pensavam os fundadores exige uma retomada no tempo e nas obras com as quais eles dialogavam. E nesse sentido é possível dizer que existem três dimensões históricas que podem ser aplicadas na análise da Constituição ou daquele momento histórico em que ela foi elaborada. A primeira seria a interpretação que os próprios autores da Constituição tiveram sobre as tradições históricas e teóricas às quais eles se debruçaram. A segunda é a interpretação que nós damos atualmente, principalmente os americanos, àquilo que os pais fundadores aspiravam em construir. E, por fim, uma dimensão histórica de continuidade das várias interpretações dadas ao documento e que foram se somando ao longo do tempo. Comecemos, portanto, com a interpretação da história pelos próprios fundadores. Conforme eu mencionei no vídeo anterior, os delegados, 55 delegados dos 13 estados, se reuniram na Filadélfia para discutir a formação de uma nova Constituição. Ficaram então de maio até setembro de 1787, debatendo não só questões relativas às necessidades de seus próprios estados, mas também buscando um modelo de país ao qual eles queriam construir e que fosse capaz de solucionar os problemas que eles encontravam, por exemplo, com as representações. E aí é muito interessante porque eles vão se reunir e vão, de fato, fazer um exercício de reflexão em torno não apenas das teorias políticas que ajudavam a pensar a república, a democracia, mas também fazer um exercício de reflexão histórica a respeito de todas as experiências republicanas ao longo do tempo. Por isso, eles vão dedicar atenção, por exemplo, à análise de teorias políticas como a de Políbio, Maquiavel, Aristóteles, Hume, Locke, Milton, mas também dos experimentos republicanos históricos como a Grécia, Roma, Florença, Veneza e até mesmo a República de Cromwell, na Inglaterra. Nesta análise também vão entrar reflexões a respeito do evento da independência contra a Inglaterra e dos defeitos que os artigos da Confederação possuíam. Evidentemente, essa não seria a primeira Constituição a ser elaborada por meio de reflexões teórico-históricos. De qualquer forma, os americanos desde aquela época diziam que essa seria a primeira Constituição a fazer isso por meio de uma deliberação coletiva de um povo livre. James Wilson, que ao lado de Madison é um dos grandes articuladores da Constituição, ele vai fazer a seguinte afirmação a respeito desse processo de construção coletivo em torno da Constituição. Pois após um lapso de 6.000 anos, desde a criação do mundo, a América apresenta agora o primeiro exemplo de um povo reunido para pensar deliberada e calmamente e para decidir relaxada e pacificamente sobre a forma de governo atrás da qual eles próprios e seus pósteros permanecerão ligados. Interessante essa frase de Wilson, que já possibilita pensar a Constituição como algo intencionalmente duradoura, uma vez que seria um vínculo entre eles e a posteridade. As propostas de Madison e de Wilson não foram as únicas apresentadas. Houve quem, por exemplo, defendesse uma continuidade no modelo britânico, tendo a própria Constituição da Inglaterra como uma inspiração. Entre eles, nós encontramos o Hamilton e o Randolph. Segundo eles, um modelo republicano, tal qual pensava Madison e Wilson, só funcionaria em pequenos estados ou cidades militares, o que evidentemente não era o caso dos Estados Unidos, que tinha uma extensão territorial bem maior. Porém, Madison e Wilson disseram que esta era a grande oportunidade para se fazer algo legitimamente americano, superando inclusive os defeitos que a Constituição da Inglaterra tinha e que levaram à separação. Sendo assim, eles pautaram o seu trabalho de análise na busca por um equilíbrio entre o que dizia a teoria política e o que mostrava a experiência histórica, tendo a história
como a grande guia da razão. Neste exercício de pensar a teoria política e as experiências no tempo, Madison vai fazer uma proposta de diferenciação entre democracia e república, baseado em alguns exemplos clássicos, mas também buscando suporte em teorias políticas modernas. Madison então vai voltar à democracia ateniense para demonstrar que o problema que ela possuía estava relacionado à sua natureza de representação direta, uma democracia participativa. As democracias participativas davam vazão a uma falha moral própria da natureza humana, que era a patologia da psicologia do grupo, marcada pela prática de oprimir aos estranhos. A isso ele vai dar um nome de espírito de facção. Essa é uma ideia que ele retira, por exemplo, de Hume. Então a explicação para o fracasso da democracia ateniense estava em algo que Hume atribuiu como sendo esse espírito de facção que leva as pessoas a agirem coletivamente em bando contra os estranhos ou se sentirem legitimados a provocarem ações contra minorias ao ponto de anulá-las. Portanto, a democracia participativa possui uma enfermidade, e essa enfermidade tinha que ser tratada com remédios republicanos. Justamente por isso, eles vão dizer que sobre toda a boa intenção da democracia e do voto direto, reside um problema de que ela não entende que, para o seu bom funcionamento, ela deve possuir um respeito institucional por direitos iguais inalienáveis, como, por exemplo, o direito à consciência. Ou seja, existem alguns direitos que são imutáveis, atemporais e que devem ser respeitados e protegidos pela própria república contra ideias que entram e saem de moda. Existe uma percepção de que existem valores naturais que se sobrepõem ao tempo e que devem ser cultivados e protegidos. Um deles é o direito de consciência, que nós veríamos, por exemplo, aparecer na Constituição como a liberdade de expressão. Outro direito que seria derivado dessa compreensão republicana dos autores era a limitação do Estado na procura de bens políticos e econômicos de caráter geral. Em outras palavras, a defesa da liberdade individual na escolha dos recursos a serem utilizados pela pessoa na busca pela sua felicidade, fazendo aí uma ponte com a Declaração de Independência. Da mesma forma que o Estado também deveria ser limitado para a não imposição de uma religião única, o que cercearia uma outra liberdade, a liberdade de fé. E isso seria algo que poderia ser facilmente capturado por essas facções municiadas pelo espírito da democracia participativa, que dariam voz a sujeitos demagogos na defesa de interesses próprios dos seus grupos. Para isso era preciso criar instrumentos que protegessem o povo desses demagogos e da formação de facções. E é justamente aí que Madison vai subverter a tradição política que existia até então e também as críticas feitas por Hamilton e por Randolph. A ideia de que as repúblicas somente sobrevivem em espaços menores. Eles vão dizer o oposto, que o fracasso das repúblicas, historicamente verificado, se dava justamente pela sua natureza diminuída. Porque essa natureza diminuída, ou seja, um tamanho espacial pequeno, possibilitava a formação de sectarismos. Por sua vez, a pluralidade e a heterogeneidade de um espaço vasto como os Estados Unidos, a pluralidade de crenças e de valores econômicos de um território grande, exigiam que políticos passassem a pensar mais nos problemas como um todo, para poder convencer eleitores de outros lugares, e não apenas aqueles que pertenciam ao seu séquito. Dessa maneira, os políticos passariam a pensar a política de uma maneira mais ampla, mais filosófica, em busca de uma verdade que abrangesse a todos. Buscariam a pensar os problemas da república, os interesses da vida comum, da liberdade, da segurança, que todos os grupos tinham interesse em compartilhar. A reunião dos diversos representantes desses grupos, essa sim, segundo os dois entendiam,
promoveria os valores republicanos de moderado discurso democrático entre pessoas livres e iguais. Desenvolvendo essa ideia de Madison e de Wilson, David Richards vai dizer: organismos representativos adequadamente projetados estruturariam, assim, o exercício dos direitos políticos republicanos em formas mais consistentes com os princípios republicanos mais profundos de igualdade, ou seja, princípios tanto de respeito pelos direitos iguais quanto de busca do bem comum. Resumindo, organismos representativos blindam a república dos efeitos nocivos das facções. Esses organismos representativos também inibiriam que as facções tomassem conta da economia, fazendo com que o Estado atendesse às suas necessidades ou de suas corporações. Além disso, as facções se apoderando da economia local também poderiam promover desigualdade na distribuição da riqueza. E por fim, mas que eu também já mencionei, essa defesa de órgãos representativos também blindaria o surgimento de uma facção que imporia uma vontade religiosa perante as demais. E assim, isso garantiria a laicidade do Estado para que bons costumes civilizatórios fossem desenvolvidos entre os cidadãos que vivessem na América. Para Madison e Wilson, o trunfo da Constituição americana estava justamente no fato de que, diferente das outras constituições analisadas por eles ao longo do tempo, esta não seria forjada como resultado da força, da fraude ou do acaso, pois era construída dentro do espírito da liberdade, no exercício da escolha coletiva e deliberativa. Nesse sentido, a gente termina o primeiro ponto apresentado pelo David Richards sobre como os pais fundadores interpretaram a história. O segundo ponto diz respeito ao sentido histórico dos fundadores. Se no primeiro é a maneira como eles olharam para o passado, a segunda é a dimensão histórica daquilo que eles estavam fazendo. E nesse ponto eles tinham essa crença de um ineditismo, de que estavam fazendo algo de fato novo. Não apenas uma constituição que nascia da liberdade, mas também uma república que seria aplicada num extenso território. Seriam, portanto, os objetivos da Constituição para os pais fundadores proteger o povo de seus governantes e proteger o povo de si mesmo, quando levados a cair em tentações passageiras ou projetos demagógicos. Seria, portanto, a Constituição um exercício de reflexão em torno de valores e tradições historicamente constituídas por um povo e que se consolidaram de maneira coletiva, sem arroubos, garantindo a base para que os cidadãos buscassem a sua própria felicidade como um desafio individual. Assim como uma república, a Constituição poderia se dedicar a compreender os problemas imediatos de uma nação ou então buscar pelos seus valores morais transcendentais, pautada numa imparcialidade que seria capaz de criar campos de convergências entre os pensamentos opostos. Esta é a visão que se contrapõe entre Madison e Jefferson. Para Madison, a proposta de Jefferson de que a Constituição fosse criada a cada 20 anos, a cada geração, abria brechas para que ela fosse constantemente pautada pelos interesses das tentações passageiras. Uma Constituição que se reescreveria a cada 20 anos corroeria a virtude que a Constituição deveria oferecer, ou seja, as bases estruturantes para o desenvolvimento de uma comunidade ao longo do tempo. A Constituição, portanto, deveria domar e civilizar, fazendo os cidadãos voltarem sempre aos seus valores comuns. A própria defesa da concepção dos três poderes visa manter essa ideia de imparcialidade que a Constituição teria, garantindo a autonomia do pensamento e produzindo um campo capaz de aproximar as pessoas em torno de um consenso. Esta imparcialidade pauta-se na racionalidade republicana coletiva, sendo assim o próprio exercício da construção da Constituição
um modelo para a República. Ou seja, a própria Constituição nascia da tentativa de se encontrar um campo comum em que ideias díspares encontrassem um consenso. Essa imparcialidade da Constituição soma-se aos impedimentos que ela colocava aos poderes, colocando limite sobre a atuação dos mesmos nas vidas das pessoas. Assim, esses dois elementos garantiam a longevidade da Constituição, uma vez que funcionavam como uma espécie de armas dos cidadãos na defesa contra o abuso dos poderes do Estado, e ao mesmo tempo trazia sempre a necessidade da discussão dos problemas de maneira a superar interesses pessoais e buscar saídas coletivas. Porém, o que garante de fato a longevidade da Constituição é que todos, a partir de então, acreditem que ela tem essa característica. Assim, mulheres e homens de diversos momentos do tempo e da história norte-americana têm que partilhar dessa crença de que a Constituição possui essa função e essa característica de dar a eles a oportunidade de constantemente reescrevê-la, porém sem subverter a sua intenção inicial. E entre essas intenções iniciais está levar indivíduos a refletir a respeito de que ações políticas estavam sempre sujeitas à força de valores atemporais da tradição histórica a serviço da moralidade e ao respeito que o tempo impinge sobre todas as coisas. Por conta dessa característica de se compreender como um empreendimento que exige a continuidade histórica, as controvérsias jurídicas ao longo da história americana exigem que o debate sobre uma causa deva sempre se pautar numa discussão de princípio, como condição de legitimidade da interpretação constitucional. Ou seja, uma nova decisão que venha a se tomar sobre o aborto ou sobre a utilização de célula-tronco, dentro dos limites daquilo que se é constitucional ou não, para ser legítimo, deve partir de uma discussão do princípio que a Constituição estabelece. E é justamente neste momento do texto que nós somos jogados para a terceira dimensão histórica que o David Richards nos apresenta, que é a duração da continuidade. É bem verdade que alguns pontos aprovados na Constituição feriam os interesses e pontos de vistas filosóficos defendidos inclusive pelos proponentes da Constituição, como Wilson e o Madison. Por exemplo, Madison era contra a existência do voto igualitário entre estados no Senado. Ele era a favor de uma votação proporcional por estado. Da mesma forma, ele e o grupo da Virgínia eram contrários ao tráfico de escravos. Mas mesmo assim, isso foi algo que foi mantido na Constituição. No entanto, esse era o preço de se submeter a um experimento de deliberação coletiva. Se ele dizia que a República buscava a construção de um consenso que superasse os interesses próprios e das localidades, esse foi um exercício ao qual ele teve que se submeter. Evidentemente que muitos desses compromissos, ainda que garantissem a estabilidade política momentânea, garantiam a união dos estados, mostravam-se historicamente insustentáveis, como é o caso da escravidão, que vai ser a causa fundamental da Guerra Civil. A Guerra Civil, portanto, que vai acontecer quase 70 anos depois, vai levar à necessidade da revisão da Constituição e a implementação de 3 emendas entre 1865 e 1870. Eu estou falando da 13ª, da 14ª e da 15ª emenda. A 13ª emenda vai acabar com a escravidão. A 14ª emenda vai estender aos estados uma quantidade de direitos fundamentais que antes eram submetidos às legislações locais. E a 15ª emenda, que proibia a discriminação racial nas eleições. A partir daí, negros poderiam votar e também ser votados. Agora, o interessante é que essas novas emendas deveriam estar condizente com os princípios estabelecidos pelos pais fundadores, recorrendo supostamente ao mesmo sentido interpretativo utilizado por eles na elaboração da Constituição
em 1787. Assim, as emendas não criavam novas leis, mas expandiam a intenção dada pelos fundadores a novos aspectos da vida que surgiriam com o tempo. Por exemplo, a rejeição à perseguição religiosa que se encontra na Carta de Direitos de 1791 seria estendida para a perseguição racial. Assim como não era aceitável que alguma pessoa fosse perseguido por conta da sua religião, a mesma coisa por conta da sua raça. O mesmo nós podemos dizer a respeito da liberdade e do amplo direito de defesa, que acabaria dando sustentação para que os direitos fundamentais fossem estendidos para os estados sem que fossem submetidos às legislações locais. Então, sobre essa construção historicamente coletiva, Richards vai dizer: uma comunhão de princípios historicamente permanente proporciona esse sentido agudo de interpretação constitucional, como uma elaboração historicamente autoconsciente da teoria política republicana. Patrocina também uma preocupação contínua para com todas as interpretações constitucionais, partindo de seus fundadores, sejam nas cartas de 1787, de 1791 ou de 1865 a 70. Olha que frase legal! Percebam que David Richards vai chamar de fundadores não apenas aqueles que escreveram a Constituição em 1787, mas também aqueles que escreveram a 13ª, a 14ª e a 15ª emenda, de maneira que aqueles que configuram novas interpretações sobre a Constituição nos dias de hoje também são fundadores dos Estados Unidos. Isso nos leva ao começo do texto, porque existe uma armadilha em pensar assim historicamente a Constituição, porque ela provoca exatamente isso que aconteceu com o próprio David Richards no seu texto. Ele acredita nisso. E desse ponto de vista, o próprio autor que faz uma crítica à maneira como a Constituição foi apropriada por conservadores ou por liberais, ele está preso nessa armadilha de pensar que a Constituição é algo que está constantemente sendo fundada. E aí eu me pergunto, questionar isso é, de certa maneira, colocar em xeque o próprio funcionamento dos Estados Unidos? Abalar esse credo é dar espaço para o surgimento de facções? A América funciona melhor enquanto acredita nesses credos que possibilitam o país ser mais inclusivo, ao mesmo tempo que parece um grande exercício de contemplação de uma missão histórica de um país. Negar tal característica é dar espaço a discursos faccionais que defendem a superioridade de um grupo étnico sobre o outro. A Constituição, então, não só daria aos Estados Unidos um modelo de nação, um modelo de país, um modelo de Estado, mas também colocaria os Estados Unidos diante de um grande beco sem saída. Espero que tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.